Georges St-Pierre, também conhecido como GSP, foi o primeiro e maior campeão de MMA do Canadá de todos os tempos. E na história de hoje a gente vai descobrir como que um dos GOATs, um dos maiores de todos os tempos do MMA, se tornou o campeão menos controverso do UFC e de que maneira o maior reinado dos meio-médios impactou no que está acontecendo hoje no UFC. St-Pierre nasceu em Quebec, no Canadá, em 19 de maio de 81, e o que levou ele para o mundo das lutas, assim como muitos lutadores, foi que na escola ele sofria bullying. Foi aí que aos 7 anos de idade o pai dele, para ajudar ele a se defender na escola, colocou ele no karatê. O que o seu pai talvez não esperava é que apenas 5 anos depois, Georges St-Pierre conquistaria a faixa preta no karatê Kyokushin. Quando jovem, seu grande ídolo era Jean-Claude Van Damme e os seus filmes de ação e luta, onde ele dava um show de artes marciais. Mas foi apenas em novembro de 1993, assistindo à edição número 1 do UFC, que Georges St-Pierre decidiu aos 12 anos que ele queria ser lutador. No ano de 1997, ele estreou como lutador amador de MMA, e mesmo nas lutas amadoras de MMA, ele sempre entrou com kimono e faixa de karatê em homenagem às suas raízes. E antes de viver exclusivamente de MMA, Georges St-Pierre chegou a trabalhar como segurança em baladas e como o cara do caminhão do lixo. E é muito doido pensar nisso, porque hoje em dia quem quer viver de MMA já tem que ter uma vida dupla, jornada dupla, tripla, ter ali muitas vezes 2 empregos e treinar. E com o St-Pierre não foi diferente disso. Finalmente, no ano de 2002, ele estreou como lutador profissional de MMA aos 20 anos de idade. St-Pierre acumulou um cartão impressionante de 5 vitórias, sendo 3 nocautes e 2 finalizações. E 4 das suas 5 primeiras lutas foram finalizadas no primeiro round. E foi já na sua 6ª luta profissional que St-Pierre recebeu a ligação do UFC para compor o card do UFC 46. Já no ano de 2004, após as suas 2 primeiras vitórias no UFC, GSP disputou o cinturão vago dos meio-médios contra o seu futuro rival Matt Hughes. Nessa época, o então campeão dos meio-médios era um carinha chamado BJ Penn. Porém, ele foi destituído do cinturão porque ele acabou assinando com uma outra promoção, o K1, coisa que não era permitida pelo contrato dele com o UFC. Então eles tomaram o cinturão do BJ Penn e aí Matt Hughes e GSP foram se enfrentar pela primeira vez para descobrir quem que era o mais brabo dos meio-médios do UFC. Caso você esteja chegando agora no mundo do MMA, provavelmente você já ouviu falar que o GSP é o campeão mais brabo do UFC, que ele é o GOAT, que ele é o maior de todos os tempos e que ele só perdeu 2 vezes na carreira. Pois é, o pesadelo do GSP é o nome Matt, porque as 2 derrotas dele foram para 2 Matts diferentes, ele perdeu apenas para Matts. E o legal da história da carreira do GSP é que, em contraste com esse preciosismo que a gente tem hoje em dia de campeões invictos, que não pode ter nenhuma derrota, que tem aquela áurea do invicto, que nunca perdeu, que nunca foi derrotado, intocável, o GSP não. Ele foi um cara que lapidou o diamante da carreira dele e construiu o seu personagem através das suas 2 derrotas. Porque foi após tomar uma chave de braço pro Matt Hughes no finalzinho do primeiro round, sofreu a sua primeira derrota, que o GSP começou a sua primeira grande ascensão rumo ao título dos meio-médios. No UFC 58, com o tema Estados Unidos versus Canadá, GSP venceu o seu oponente mais difícil e mais notório até então, o americano BJ Penn. E para te dar um pouco mais de contexto, antes da era GSP começar, tinham 2 caras que ficavam se bicando ali para ver quem que era o brabo dos brabos do meio médio do UFC, que era o Matt Hughes e BJ Penn. Matt Hughes, que foi o antecessor do St-Pierre, e BJ Penn, que foi o segundo duplo campeão da história do UFC. E foi por isso que o combate contra BJ Penn foi até então a sua luta mais difícil na carreira. Mas apesar disso, o St-Pierre saiu com a vitória e teve a oportunidade de disputar novamente o cinturão dos meio-médios contra Matt Hughes. Foi assim que no dia 18 de novembro de 2006, Georges St-Pierre se tornou campeão do UFC após nocautear Matt Hughes. O engraçado é que nesse segundo combate de Matt Hughes e GSP, o Matt Hughes ainda foi salvo pelo gongo no finalzinho do primeiro round, porque ele tomou uma sequência de golpes e caiu praticamente nocauteado no chão, só que aí a buzina tocou, o GSP saiu, foi pro corner dele, respirou um pouquinho, mas aí voltou pro segundo round, não teve como. Era os guri mesmo, e o GSP foi lá e nocauteou e virou campeão do UFC. Agora, lembra que eu falei que as únicas 2 derrotas do St-Pierre foram para caras chamados Matt, e eram Matts diferentes? Na primeira defesa de cinturão de Georges St-Pierre, ele enfrentou Matt Serra, que era um azarão absoluto para essa luta. Ninguém, absolutamente ninguém achava que o Matt Serra ia ganhar essa luta. Acho que nem o Matt Serra achava que ele ia ganhar essa luta. E esse nocaute, que foi o primeiro e o único nocaute que o GSP sofreu na carreira, foi muito emocionante, porque ele sentiu a porrada do Matt Serra da primeira vez, rolou no chão do octógono, cambaleou e levantou, pulou nas pernas do Matt Serra, o Matt Serra bateu mais, ele foi e agarrou a perna de novo. E ele foi muito guerreiro, ele não simplesmente tomou um socão e caiu desacordado, ele tava lá tontinho da Silva, mas ele lutou até quando deu pra ele, e realmente o árbitro só interrompeu a luta quando o GSP tava sem condição nenhuma mais de se defender. Mas foi muito emocionante essa luta. Na sua luta seguinte, o GSP dominou Josh Koscheck por 3 rounds seguidos,
segundos e venceu a luta por decisão unânime naquela que seria sua última luta de 3 rounds na carreira. Dali em diante seria só disputa de cinturão. Em dezembro de 2007 seria criado o cinturão interino dos meio médios do UFC, que até então não existia, mas aí Matt Serra machucou a coluna num treino e ele não pôde defender o cinturão contra o GSP. Foi aí que pela terceira vez George St. Pierre e Matt Hughes se enfrentaram. E aí, olha só que poético, o GSP devolveu a chave de braço que ele tomou lá, o primeiro combate deles, ele devolveu agora pro Matt Hughes e se tornou o campeão interino dos meio médios do UFC, encerrando assim a rivalidade entre eles e mostrando que ele era o lutador superior. E foi em abril de 2008 que o GSP finalmente enfrentou Matt Serra pela segunda vez, só que dessa vez ele corrigiu as falhas no jogo dele e quem ficou sem resposta nenhuma pro GSP foi o Matt Serra, e quem venceu a luta por nocaute dessa vez foi Rush George St. Pierre. Foi ali que no UFC 83, em abril de 2008, George St. Pierre começou aquele que seria o maior reinado dos meio médios até então no UFC. Mas nessa altura do campeonato eu preciso fazer agora uma pequena análise entre o GSP até ele vencer o cinturão com o Matt Serra e antes desse cinturão. Das 9 defesas de cinturão do GSP nos meio médios, 8,5 foram vencidas por decisão. 8,5 porque essa uma vitória que foi por nocaute, entre aspas, foi contra o BJ Penn, que iria perder por decisão, mas no final do quarto round, ali no intervalo do quarto pro quinto, o corner dele falou, nós vamos parar. E aí o Herb Dean foi lá, interrompeu a luta e tecnicamente foi nocaute, mas cara, se ele fosse pro quinto round, ele ia sobreviver ali e seria a decisão dos jurados também. Porque o estilo de luta dele, a maneira com que ele venceu essa segunda luta com o BJ Penn não foi diferente das outras 8 vitórias. Então na teoria foi um nocaute e 8 decisões, mas na prática todas as 9 foram decisões. Agora, o GSP pré-reinado, ele era muito mais decisivo, ele era mais agressivo, mais finalizador. Como a gente pode ver no gráfico aqui que o meu assistente ChatGPT fez pra gente, das 16 primeiras vitórias dele no MMA, 43,8% foram por nocaute, 31,2% foram por finalização e apenas 25% foram decisões. Então o GSP campeão, ele foi muito mais metódico, ele foi mais estratégico e venceu praticamente tudo por decisão. Era aquele joguinho, que é o ponto que eu vou chegar no final dessa história, que influenciou completamente o que tá acontecendo no UFC agora nos anos 20. Vocês já estão entendendo mais ou menos aonde que eu tô querendo chegar com isso, né? Mas beleza. Dentre as defesas de cinturão mais notáveis de GSP, é importante citar a primeira defesa dele contra o John Fitch, que tava invicto há 16 lutas, e ele foi lá e acabou com essa invencibilidade. A segunda defesa, que também foi a segunda vitória contra o BJ Penn, que foi essa luta que eu falei, né, que eles interromperam no quarto round, que o BJ Penn tava morto, derrotado já, e o corner dele jogou a toalha. A sétima defesa do St. Pierre foi contra Carlos Condit, que não foi bem uma luta equilibrada, né? 2 jurados deram 5-0 pro St. Pierre, teve um que deu 4-1, mas o Carlos Condit seria até então o único cara que chegou perto de nocautear o St. Pierre no terceiro round. Essa luta foi legal por 2 motivos. Primeiro, porque teve sangue pra caramba, os dois sangraram um absurdo nessa luta. E a segunda coisa que foi massa foi isso. No terceiro round, Carlos Condit acertou um chutaço na cabeça do St. Pierre. O St. Pierre caiu meio desacordado, e aí rolou, foi parecido com a luta com o Matt Serra, ele rolou ali, sobreviveu, respirou, só que a diferença é que aqui no combate com o Carlos Condit, ele conseguiu se recuperar, levantou, recomeçou a luta, e continuou o domínio dele e venceu por decisão. Mas foi legal de assistir. A oitava defesa de cinturão do St. Pierre foi contra o Nick Diaz. E pra quem não sabe, nessa época tinha 2 irmãos no UFC, que eram os irmãos Diaz. Era o Nate e o Nick Diaz. O Nick é o mais velho, o Nate é o mais novo. E eles lutavam com todo mundo, não fugiam de ninguém, saiam na mão com todos os lutadores da divisão. O irmão dele, Nate Diaz, lutou com o McGregor 2 vezes e foi ele que terminou a invencibilidade do McGregor no UFC com a finalização. O Nick lutou não só com o St. Pierre, mas depois ele foi e lutou com o Anderson Silva também. Então os caras eram gangsters, destemidos. Eles lutavam e eles lutavam provocando. Era do primeiro ao último round, provocando, empurrando, xingando, apontando o dedo, dando dedo. E querendo ou não, isso vende. As pessoas gostam de ver lutadores assim, que provocam, que entram na cabeça do adversário. Eu confesso que eu gostava muito de ver eles lutando. Mas foi apenas em novembro de 2013, no UFC 167, que St. Pierre faria aquela que seria a sua 9ª e última defesa de cinturão dos meio médios do UFC. O seu adversário foi Johnny Hendricks, que era o desafiante número 1 da categoria, que tinha varrido a divisão e estava pronto para pegar o St. Pierre. E o Hendricks, assim como o Matt Serra, que é aquele carequinha do começo da história que nocauteou o St. Pierre, que foi o único que nocauteou o St. Pierre, Hendricks também era mais baixinho, mais atarracadinho, tinha o mesmo biotipo do Matt Serra. E ele era conhecido por ter uma mão pesadíssima. Então, as apostas eram que ou o St. Pierre ia dominar o Hendricks, como todas as defesas dele, ia levar a decisão dos juízes, ou o Hendricks ia acertar uma mão em cheio e ia conseguir nocautear o St. Pierre. Mas o Hendricks não era só striker não, ele era wrestler all-American, bom pra caramba de wrestling também. Por isso, era muito empolgante imaginar o que poderia acontecer nessa luta. Porque, em tese, era um
entrosamento que favorecia o Hendricks, não o Saint-Pierre. Saint-Pierre que tinha como armas o wrestling, o karatê e o jiu-jitsu, mas que no retrospecto das suas últimas 10 lutas ele não tinha tido grandes performances de nocaute e finalização, e enfrentar um cara que tinha um wrestling do mesmo nível do dele, só que com uma mão muito mais pesada que ele. Por isso que essa luta foi tão especial. E aí o resultado da luta não podia ter sido diferente do que a gente viu. George Saint-Pierre venceu essa luta por decisão dos jurados? Venceu. A decisão foi unânime? Não, foi uma decisão dividida. Mas agora eu vou explicar pra você um pouco melhor como foi essa luta, se caso você não tenha assistido ainda. E se você quiser ver com seus próprios olhos o que eu vou falar agora, vai lá depois e assiste, porque vale a pena. Antes de eu gravar isso aqui, eu fui lá e assisti a luta de novo com calma, pausando, anotando um monte de coisa e pensando o que eu ia falar. Então tá aqui minha análise. No round 1, o Saint-Pierre começou um pouquinho melhor e ele conseguiu aplicar uma queda no Hendricks. Mas o Hendricks foi lá e também aplicou uma queda no Saint-Pierre. E os dois saíram na mão, os dois se acertaram. Eles foram mais ou menos iguais em volume, só que o Hendricks bateu um pouquinho mais forte. Então se a gente for falar de quedas e wrestling, eles se anularam e na porrada o Hendricks ganhou assim, ó, 5, 10% do Saint-Pierre no máximo. Ou seja, o primeiro round eu entenderia os jurados darem pro Saint-Pierre o round, porque ele foi, né, foi pau a pau, foi um round quase que 50-50, digamos assim. Apesar que na minha pontuação, o round foi do Hendricks. Já o segundo round foi indiscutível do Hendricks, porque ele quase nocauteou o Saint-Pierre no segundo round. Saint-Pierre foi um passageiro da agonia. Saint-Pierre sobreviveu o segundo round, não tem o que falar do segundo round. No terceiro round, tinha chegado uma altura do campeonato que o Saint-Pierre já tinha percebido que o wrestling do Hendricks era do mesmo nível dele, então ele não ficou tentando fazer aquele joguinho chato de grade, de queda, porque ele viu que o Hendricks dominava ele fisicamente. Quando ele encostava o Hendricks na grade, ele ia lá e virava o Saint-Pierre contra a grade e invertia o jogo. Quando ele tentava quedar o Hendricks, ele ia lá, invertia o jogo e tentava quedar o Saint-Pierre. Então eles meio que se anularam mesmo no wrestling e tiveram que trocar porrada. No terceiro round, o que aconteceu foi que Saint-Pierre teve um pouco mais de volume, só que o Hendricks bateu mais forte. A evidência disso que eu tô falando agora é que se você olhar o rosto do Hendricks no final da luta, no quinto round, acabou a luta, o rosto dele tava limpo, como se ele não tivesse lutado, como se ele tivesse feito o sparringzinho de sexta-feira na academia dele. E o Saint-Pierre, já no final do terceiro round, tava com a cara completamente amassada, cheia de corte no rosto. Então, novamente, terceiro round, em volume o Saint-Pierre ganhou, em dano, Hendricks ganhou indiscutivelmente. Na luta agarrada no grappling, eles se anularam. Novamente, eu também entenderia se algum jurado desse o terceiro round por GSP, mas na minha pontuação também foi Hendricks. Quarto round, indiscutível, não tenho o que falar. Hendricks dominou o Saint-Pierre, bateu forte, bateu mais. O Saint-Pierre não fez nada no quarto round. E de todos os 5 rounds dessa luta, o único round que é indiscutível do Saint-Pierre foi o quinto. Quinto round, o Hendricks deu uma pisada no freio, que ele sabia que ele estava ganhando a luta, ele sabia, pô, ele tinha amassado o Saint-Pierre 4 rounds, já falou, não, pô, o quinto eu vou administrar aqui, e o Saint-Pierre ganhou, claro, indiscutível o quinto round. Beleza. Dito isso, a pontuação dos jurados foi que 2 jurados deram 48-47 pro Saint-Pierre e um jurado deu 48-47 pro Hendricks. Ou seja, se você não tá familiarizado com esses números, né? 2 jurados falaram que o Saint-Pierre ganhou 3 rounds e perdeu 2 rounds, e um jurado enxergou que o Hendricks ganhou 3 rounds e perdeu 2. Ou seja, mesmo na pontuação dos jurados, foi uma decisão pau a pau mesmo. E aí vem aquela pergunta, John, você acha que foi garfada essa luta ou não foi garfada? Foi roubalheira, não foi? E pra responder essa pergunta, eu vou citar 2 casos parecidos que a gente teve no UFC. Um deles é um caso de garfada extrema, que foi muito clara a roubalheira, que foi revoltante de assistir, e o outro foi uma luta mais pau a pau, igual a do GSP com o Hendricks. A primeira luta foi a do Jon Jones contra o Dominic Reyes. Luta na qual o Jon Jones perdeu pro Dominic Reyes, claramente, indiscutivelmente, sem papo, sem... Cara, não tem matemática, não tem estatística, não tem discussão que explique o Jon Jones não ter perdido os 3 primeiros rounds pro Dominic Reyes. Daí o quarto e o quinto ele ganhou? Sim, indiscutível, ele ganhou o quarto e o quinto. Ele ganhou por 10-8, foi muito dominante? Não, ele ganhou 10-9. Matematicamente, cara, ele perdeu essa luta. A diferença é que nessa luta do Jon Jones com o Dominic Reyes, rolou um delírio coletivo dos jurados, e os 3 jurados deram decisão unânime pro Jon Jones, sendo que 2 deram 3 rounds a 2 pro Jon Jones, e teve um maluco que deu 4 rounds a 1. Cara, 4 rounds a 1. 4 rounds. Isso foi uma garfada. O segundo case que a gente teve em março de 2025 foi Poatan e Ankalaev 1 no UFC 213. Essa luta entre Poatan e Ankalaev já me lembrou um pouco mais de GSP Hendricks. Por quê? O segundo e o quarto round foram claros do Ankalaev. Porra, eu adoro o Poatan, mas não tem nem o que falar. Falando do Ankalaev, não tem discussão. O Ankalaev, ele prevaleceu na trocação, que era o forte do Poatan. O Poatan tava lá meio travadão, meio com medo das quedas, meio com... Tava com o diacho de uma infecção ali depois, eu não lembro nem o nome da infecção que ele tinha. Mas enfim, ele decidiu lutar, a responsabilidade dele. E aí, pô, primeiro e quinto round eu pontuei pro Poatan essa luta, por pouco, né, mas pontuei pro Poatan. E aí o que definiu tudo, no fim das contas, foi o diacho do terceiro round, que foi lá e cá, foi um negócio meio assim. E eu lembro que na época eu fiquei tão indignado com essa decisão ter ido pro Ankalaev que eu peguei e assisti essa luta
várias vezes, peguei todas as estatísticas, né, bati os dados, e a minha conclusão foi que, pelos números, a vitória de fato foi do Ankalaev, foi um 3 rounds a 2 ali pro Ankalaev, né, pau a pau, mas foi, assim como a luta do GSP com o Hendricks. A diferença fundamental entre essas duas lutas foi uma, que no mundo das lutas sempre se diz que para um campeão perder o cinturão dele, caso essa vitória seja por decisão dos jurados, se a luta for pau a pau ali, decidido ali nas casas decimais, nos milésimos de segundo, nesse caso a decisão dos jurados deveria favorecer o atual campeão e deveria ser mantido o status quo, que foi o que aconteceu com o Saint-Pierre, que não foi o que aconteceu com o Poatan. Novamente, falando de pontuação e da luta de fato, né? Havia margem para interpretação de falar de alguma maneira que magicamente o Saint-Pierre venceu o Hendricks? Havia. Eu, John Becker, acho que o Hendricks ganhou essa luta. Eu acho que o Hendricks ganhou essa luta. Assim como o Ankalaev ganhou do Poatan também, na minha opinião. Dito tudo isso, a conclusão é que a dita garfada do Saint-Pierre com o Hendricks, de fato foi uma garfada para aqueles que consideram que ganhou e não tem essa de favorecer o campeão. Que foi o que aconteceu com o Poatan. E por não falar que essa história toda teve um final triste por Hendricks, logo depois da 9ª defesa de cinturão, o GSP se aposentou e o Hendricks teve a oportunidade de competir novamente pelo cinturão e venceu e foi campeão meio médio do UFC. Mas como assim o GSP se aposentou? O que aconteceu na época foi que ele já no octógono, na entrevista com o Joe Rogan ali depois da luta, ele chegou a hesitar um pouco em falar isso, ele quase não anunciou isso, daí tava meio tristão, meio emocionado, e aí o Joe Rogan deu uma apertadinha nele e falou assim, não irmão, fala aí o que você ia falar. E ele falou, galera, eu vou pendurar as luvas, eu vou sumir aí por alguns anos, eu tô precisando de um tempo off, eu não tô muito bem de saúde, eu preciso resolver algumas coisas, sem dizer ao certo se iria voltar ou não. Foi apenas no ano de 2017 que o GSP resolveu voltar, e como o bicho é cabreiro e não dá ponto sem nó, ele voltou para disputar o cinturão dos médios contra Michael Bisping e tentar o duplo campeonato. E o Michael Bisping, coitado, ele foi um dos caras que mais demorou pra finalmente chegar no cinturão do UFC. Ele é um cara que tá ali há, muitos anos no UFC, e sempre que ele chegava na posição de top contender, ele perdia. Chegava na luta importante, ele perdia. Chegava na luta importante, ele perdia. Daí ele lutou com o Anderson Silva depois daquela lesão na perna, numa luta muito boa, por sinal, foi uma das melhores lutas da carreira dele, na minha opinião, que credenciou ele a disputar o cinturão contra o Luke Rockhold. E ele foi lá e venceu o Luke Rockhold, e até ali era só alegria pro Michael Bisping. Só que aí imagina, você tá lá de boa, o GOAT da sua categoria era o Anderson Silva. O Anderson Silva perde, tem uma lesão grave, começa uma sequência de derrotas, sai do auge dele, você vai lá e ganha do Anderson Silva. E aí o diacho do GOAT da categoria de baixo, o brabo dos brabo, o bicho papão da categoria de baixo, que tava 4 anos sumido, volta e fala assim, vou voltar com você. Imagina que saco. Essa edição do UFC, inclusive, foi histórica, porque foi a primeira, eu acho que foi a única edição do UFC, na qual 3 campeões defenderam seus cinturões, e os 3 falharam na defesa e perderam os cinturões. E foi assim que o Saint-Pierre chegou lá do nada, depois de 4 anos de molho, passou o carro no Michael Bisping. Michael Bisping deu uma amassadinha no Saint-Pierre, mas ele foi lá e entrou com um cruzadão de esquerda no Bisping. O Bisping caiu já assim, praticamente que entregue. Ele pulou ali, agarrou nas costas, pegou o mata-leão e levou pra casa o segundo cinturão dele de campeão do UFC. Dessa vez o cinturão dos pesos médios. Entretanto, o GSP teve apenas essa única aparição no UFC e depois ele vazou, capou o gato e nunca mais voltou de novo. Na sua vida pós o UFC, GSP teve o seu primeiro e único filho, Liam Saint-Pierre, e assim como toda a sua vida pessoal, Saint-Pierre é muito low profile, muito discreto, então você não encontra nem foto dele direito com o filho dele em lugar nenhum, nem no Instagram dele, porque ele prefere manter privada ali, a identidade do filho dele, a vida da família dele, né? Ele não é casado, né? Então também não sei a visão ali da mãe do filho dele em relação a isso. Mas é um cara muito low profile, muito discreto. E como ele aposentou as luvas, o GSP agora promove as suas diferentes marcas de suplementos alimentares, pimenta e vodka, além de fazer aparições em diversos filmes de ação e luta, como no filme Capitão América Soldado Invernal. Assiste lá de novo que você vai ver que tem uma ceninha com o Saint-Pierre no filme. E aí, falando agora de legado. Primeiramente, o GSP foi o GOAT incontestável dos meio médios do UFC. Ele foi o melhor de todos os tempos dos meio médios do UFC, que era a categoria até 77 quilos. Mas o que eu pessoalmente mais gosto do Saint-Pierre, eu adoro ele por isso, é que ele tinha uma ética de trabalho exemplar no UFC. E ele não apenas jamais foi pego em exames antidoping, como ele mesmo sempre fez questão, antes de todas as suas lutas, de ser submetido ao exame. Em alguns casos, ele mesmo pagava do bolso dele para ser feito o exame antidoping, porque nem sempre o UFC pede para os atletas fazerem. É um bagulho meio prova surpresa, né? Tem luta que os caras fazem, tem luta que os caras não fazem. Às vezes o cara tá lá sem luta marcada, os caras aparecem bater na porta pra fazer o exame. E o Saint-Pierre, ele foi um cara que sempre, antes das lutas dele, ele fez questão de sempre fazer o exame pra mostrar que ele tava 100% limpo. E ele pregava que assim devia ser pra todos os lutadores e que todo esse controle antidoping e as punições pra quem fosse pego deveriam ser mais severas. E um exemplo desse retrospecto positivo do Saint-Pierre tá aqui na tela agora. A gente pode ver aqui vários oponentes do Saint-Pierre que ao longo da carreira ele enfrentou, que tiveram problemas com doping e o que cada um deles fez. E o Saint-Pierre tá lá com o nome limpo, exemplo. Assim como
como Matt Hughes e Matt Serra também foram exemplares aí nesse quesito. Além disso, Saint-Pierre é o segundo lutador com mais vitórias por cinturão no UFC, com 13 vitórias, e o segundo com mais quedas, atrás apenas do Merab Dvalishvili, que passou ele aí recentemente na última luta, que tá com 97 quedas, Saint-Pierre tinha 90. E ele tem também o terceiro maior reinado, com 9 defesas ao longo de 2.064 dias, atrás apenas de Anderson Silva e Demetrius Johnson. E se já não bastasse isso, o GSP criou em 2009 a Fundação GSP, focada em lutar contra o bullying escolar, promover a prática esportiva entre os jovens, promovendo programas comunitários e dando apoio direto a organizações especializadas no tema. E eles distribuem bolsas anualmente para jovens atletas de diversos esportes. E tem parceria com entidades como o Kids Help Phone, Previnet e o Bullying.org. E dadas todas essas evidências, o Saint-Pierre ele tá na prateleira dos GOATs do MMA, não porque ele tem 26 vitórias e 2 derrotas, e as 2 derrotas ele vingou, então tecnicamente ele recuperou a aura dele de invicto, ele mostrou que ele é o fodão mesmo. Não por isso, mas porque o Saint-Pierre foi um diamante que se lapidou com essas 2 derrotas e ele só virou o Saint-Pierre por causa dessas 2 derrotas, isso é muito foda, porque ele fez isso tudo sem cair 4 vezes no doping, ser preso 4 vezes e bater na mulher, e foi lá e criou uma ONG na cidade dele para proteger crianças que sofreram o que ele sofreu quando era criança, a agressão física e emocional. Ele não foi aquele campeãozinho que fez um monte de besteira fora do octógono, cometeu um monte de crime, e aí para reduzir a pena e cumprir serviço comunitário e cumprir tabela, foi lá e criou uma fundação na cidade dele para tirar foto sendo bom moço e pegar e tirar foto com um cheque de $10.000 para falar que tá ajudando a comunidade. Saint-Pierre defendeu uma causa genuína que foi parte da história dele. Saint-Pierre era o Daniel LaRusso, que sofreu bullying lá na infância e aprendeu a se defender, entrou no mundo das lutas, e hoje ele defende essa molecada que sofre bullying igual ele sofreu. Foda. Isso é foda. Fez tudo isso sem nunca cair no doping. Foi exemplo na carreira inteira. E aí esse lance de tipo assim, mas ele teve 2 derrotas e aí ele vingou as 2 derrotas e tal. Isso é só a cereja do bolo, isso não é o mais incrível que o cara fez. Dito isso, eu coloco sim o Saint-Pierre na fileirinha dos GOATs aqui na primeira prateleira, conforme eu disse num outro vídeo aqui do canal sobre esse assunto. Mantenho isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela agora. E agora puxando o gancho lá do começo da nossa história, que eu falei que o impacto que ele teve, né, nesses 13 anos de UFC dele, é que agora nos anos 20, essa galera toda do Daguestão que tá dando show no UFC, desde a passada de carro do Khabib no Magomedov, no McGregor, começou lá isso. E aí o Khabib caminhou pra essa galera de agora tá correndo no UFC. E a gente tem aí Merab Dvalishvili, Ilia Topuria, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, Magomed Ankalaev. Essa galera toda é da mesma região geográfica do mundo. Eles são ali do Daguestão, da Chechênia, da Geórgia, que é basicamente um monte de montanha que fica ali na mesma região da antiga União Soviética. Os caras são todos de lá. E o Abdulmanap Nurmagomedov, que era ninguém mais, ninguém menos que o pai e treinador do Khabib Nurmagomedov e treinador dessa galera toda, era o pai de todos. Adivinha quem era o lutador favorito dele de MMA? Adivinha quem? Essa galera toda do Daguestão que tá brilhando hoje se inspiravam há 10, 15 anos atrás. Todos eles se modelaram em George Rush Saint-Pierre, GSP, como um cara que entrava no octógono e usava o wrestling e o grappling para dominar completamente o seu oponente e aí vencer a luta, seja por nocaute, seja por finalização, seja por decisão dos jurados. A diferença é que essa nova geração que eu citei agora, eles pegaram o game do Saint-Pierre e eles levaram para um próximo nível. Eles meteram um anabolizante ali no game do Saint-Pierre, não literalmente, eu espero, e aprenderam a zerar o game para chegar no topo da categoria deles e serem campeões dominantes nas suas categorias, sendo que alguns deles estão buscando agora o duplo e o triplo campeonato do UFC. Ilia Topuria vai buscar o triplo campeonato, Islam Makhachev vai buscar o duplo campeonato, Khamzat Chimaev tá falando cada vez mais em buscar o duplo campeonato também. Até o cara de coruja do Ankalaev fala que vai subir o peso pesado se ele vencer o Poatan a segunda vez agora. E o cara que deu o tutorial e que passou o caminho das pedras pra essa galera toda chegar no topo hoje foi George Saint-Pierre. E por conta de toda essa narrativa, eu sou fã do Saint-Pierre e considero que ele tá na primeira prateleira dos maiores nomes do MMA. Na minha opinião, ele é o 03 da história, apesar de eu entender quem coloca ele na posição número 1 ou número 2. Não é o foco desse vídeo eu discutir isso agora. Eu já tenho, inclusive, 2 vídeos sobre esse assunto. Tem o vídeo do Fedor, tem o vídeo do Anderson Silva. Vou deixar aqui o link na descrição aqui desse vídeo. Se você gostou de conhecer mais essa história do nosso querido GSP, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, aqui assim, ó, tem se inscrever, ó. E mais importante ainda, eu te peço encarecidamente, se valeu a pena os seus minutinhos, que você acesse esse vídeo aí pelo seu celular, ó. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botãozinho aqui, ó, do lado do like, do lado do compartilhar, se você for puxar
puxando pro lado, tem o botãozinho hype. Clica nesse botão hype aí pra você hypar esse vídeo. Você consegue fazer isso 3 vezes gratuitamente. Essa é uma função nova do YouTube que eles estão testando agora, que tem só no Brasil e mais 2 países, e você, quando faz isso, você ajuda a colocar o canal e esse vídeo aqui nas cabeças do top 100 do Brasil, dos top 100 vídeos mais relevantes aqui no nosso país. E eu agradeço de coração se você der aí os 3 hypes nesse vídeo. Lembrando que toda sexta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem história nova pra você. Então semana que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.